Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Agradeço mais uma vez ao pastor pelo convite. Tô vendo aqui, né, pastor? Uma alegria. Temos ali no fundo alguns colegas, amigos lá da Central. Depois vocês vão conhecer melhor. Então a gente pede apresentar vocês também. Aqui, ó, temos o Guilherme, o Renan, o Lucas, a Rafaela. Também estamos aqui hoje, agradecendo a Deus. Obrigado. O pastor já apresentou, né? Minha família está ali, o nome dela é Márcia. E o nome daquela menina bonita ali, que parece a mãe, a Helena, né? Menina bonita. Ainda bem que não parece o pai, né? Deus é bom. Mas, conversando com o pastor, ele me fez um convite, eu me sinto muito honrado. E aí nós vimos um pouquinho sobre o tema que vai ser tratado entre hoje e amanhã. E vimos também que, eu acho que vocês já sabem de cabeça o versículo, né? Que é Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Então nós vamos usar esse versículo como base para dar início aí ao nosso estudo dessa noite. E a partir desse versículo eu vou caminhando, porque nós vamos entender um pouquinho mais por que a igreja é um lugar onde nós temos pessoas que não são perfeitas ainda, são imperfeitas. Então, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, será que nós temos condições de ler todos juntos este versículo? Todos encontraram aí? Vamos ler então? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Esse versículo é muito bonito. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo, ele teve o seu encontro com o Senhor por volta de 36 depois de Cristo. E logo depois que Paulo teve esse encontro, que Jesus o chama, que Jesus trabalha na vida dele, Paulo, ele era Saulo, né? Todo mundo sabe que Saulo era um homem perseguidor dos cristãos. Saulo era um homem que tinha ali o seu intuito de perseguir, matar, prender os cristãos. Também ele perseguia de uma forma assim, sem dó nenhuma. Ele era um grande soldado, um soldado esse que tinha que cumprir as suas funções, mas Cristo alcança o coração de Saulo. Então, por volta de 36 depois de Cristo, há a sua conversão e a sua primeira viagem. E então, aí por diante, né, Paulo faz a sua segunda viagem ali por volta de 49 até o período de 51 depois de Cristo, e lá por 52 até o período de 55 ele faz ali a sua terceira viagem essa missionária, porque Paulo, toda vez que ele fazia a sua viagem, era para abrir uma nova igreja, para ele pregar o evangelho, falar do amor de Deus, falar quem era Cristo Jesus. E quando nós temos aqui então de fato essa carta de Filipenses, ela foi escrita por volta de 60 depois de Cristo. E quando Paulo escreve essa carta, o intuito dele de escrever essa carta é de que as pessoas, ao lerem ela, entendessem qual era o propósito, qual é o propósito maior que tem na vida de um cristão. Então ele descreve nessa carta aqui a forma digna do evangelho, a forma digna de um cristão viver para Cristo, a forma digna de você olhar para o Senhor. Paulo, quando ele escreve com esse intuito. Por que Paulo faz isso? Porque ele quer chamar a atenção, para que as pessoas comecem a observar como é ser verdadeiramente um cristão. Porque naquela época existiam pessoas que iam, ouviam a palavra, mas continuavam vivendo das mesmas formas. Nós aprendemos na palavra de Deus que tem até uma forma adequada do cristão se vestir, do cristão se portar, do seu linguajar, daquilo que ele vai falar, de como ele se porta perante a sociedade, porque um cristão tem que ser diferente. E Paulo tem esse intuito de dizer assim, olha, nós precisamos compreender que nós temos que ter uma vida digna do evangelho.
E essa vida digna do Evangelho é uma vida diferente daqueles que estão lá fora. E dentro desse versículo, ele me chama a atenção alguns pontos bem importantes. O que me chama a atenção aqui é que no versículo aqui de número 12, ele tem algumas palavrinhas. Primeiro, obtido. Depois você pode observar que mais à frente está escrito conquistar. E aí ele coloca depois, fui conquistado. Isso aqui nos chama muita atenção, porque no grego, essas três palavrinhas ela tem o mesmo sentido. Essas três palavrinhas têm o mesmo significado. E o significado que é colocado aqui dentro do termo grego é que Cristo obteve Paulo, que Cristo alcançou Paulo, que Cristo estava com Paulo. Quando ele coloca esses três termos, ele quer dizer exatamente isso, que Cristo obteve Paulo, a fim de que Paulo também pudesse obter a vida de Cristo como a sua própria vida. Então ele deixa bem claro que nós precisamos entender, e o que Paulo está dizendo é o seguinte, que o que me vai mover a vida não são os meus interesses pessoais, mas aquilo que agrada ao coração de Deus. O que vai mover os meus objetivos não são os meus interesses, aquilo que agrada ao meu coração, o que me faz bem, mas é aquilo que agrada ao coração de Deus. Essa é a grande diferença de quando nós entendemos que nós precisamos compreender e viver um evangelho digno, um evangelho que glorifica ao nome do Pai. E é isso que Paulo está dizendo nessa carta. Olha, nós precisamos ser diferentes. E aí quando nós continuamos a nos entender aquilo que a carta está tentando dizer para nós, nós precisamos nos atentar. Por que será que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas? Qual é o motivo da igreja ser lugar de pessoas imperfeitas? Se quando Cristo nos alcança, alguns dizem que nós somos perfeitos, é porque a perfeição ainda não foi alcançada. Nós estamos dia após dia buscando a Deus, nos santificando, para que possamos um dia chegar à perfeição. E esse dia só vai acontecer quando Cristo voltar. Por que que a gente diz isso? Porque se não fosse por Cristo, pela morte de Cristo na cruz, hoje nós não teríamos motivos nenhum para estar aqui. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E é por isso que nós ainda somos imperfeitos, nós ainda não somos perfeitos, estamos em busca da perfeição, porque nós somos homens que temos pecado esse que ocorreu por conta da queda de Adão, e quando isso ocorreu, nós continuamos em pecado, e nós vivemos em pecado, nós falhamos muito, mas dia após dia nós buscamos a Deus, pedimos que Ele nos dê a graça e nos perdoe de nossos pecados, perdoe de nossas falhas. E quando nós compreendemos isso, nós vamos saber por que dia após dia eu preciso buscar a Deus e viver uma vida digna do Evangelho, uma vida digna que agrada a Cristo Jesus. Quando nós passamos a olhar e entender que nós devemos ser justificados, o porquê que há essa justificação? Porque nós acabamos de dizer que o homem ele viveu em pecado, e o homem está em pecado, e isso nos demonstra que a nossa condição, ela é uma condição injustificável perante Deus. Não há nada que eu faça, não há nada que você faça que vá justificar e que Deus vai olhar para você ou vai olhar para mim e dizer assim, a partir de agora você fez algo que agradou o meu coração, então você é uma pessoa diferente, você vai ser salvo porque você fez algo importante. Porque não há nada que nós façamos que agrada ao coração de Deus. Porque nós somos imperfeitos. Não há nada que nós possamos vender, por mais que você tenha muitas propriedades, você diga, eu quero comprar a minha salvação, isso jamais vai acontecer. Porque nós não somos dignos de ser salvo por nossos próprios méritos, nossos próprios esforços. Nós precisamos de alguém que faça isso, de alguém que nos coloque diante do Senhor, em nome de Cristo, e é isso que acontece. Observe o seguinte, quando você observa que você tem um coração pecaminoso, você se lembra o que lá Jeremias disse em 17:9? Jeremias fala assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente é corrupto, quem o conhecerá?
Nosso coração é um coração enganoso. E aí, quando eu olho para Mateus 15:19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha só como é que é o coração do homem. O homem ele é injustificável, não tem condições. E aí a gente continua Romanos 3:10. Romanos 3:10 nos chama mais ainda a atenção, porque ele diz assim, ó, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Olha a condição que o homem é colocado. Olha a condição em que o homem vive. Essa é uma situação em que nós vivemos. É uma situação totalmente deplorável. É uma situação da qual nós não temos como olhar para Cristo, porque nós não temos como justificar os nossos erros. Mas nós temos a tendência de justificar os erros. Quando nós falhamos, nós temos a tendência sempre de colocar a culpa em alguém. Ou sempre de tentar explicar os nossos erros para poder remediar aquilo que nós fizemos de errado. Às vezes, quando a minha filha comete alguma falha, eu chamo a atenção dela, ela sempre tem a tendência de dizer assim, ó, mas não foi isso que aconteceu, foi algo um pouquinho diferente. E nós temos essa tendência. Não foi assim que nós vemos lá no Jardim do Éden? Olha o que aconteceu lá. Adão tinha pecado, Eva tinha pecado, tinham transgredido uma ordem de Deus. Ao transgredir a ordem de Deus, Deus vinha ao jardim para conversar com Adão e pergunta para Adão, onde é que você está? E aí Adão diz, eu tive vergonha porque eu estava nu, então me escondi. E aí Adão, em vez de reconhecer o Senhor, o que ele faz? Fala, Deus, se eu não tivesse com uma mulher aqui, eu estava muito bem, mas se eu me deu uma mulher, eu pequei por causa dela. Aí a Eva fala assim, não, eu não pequei por causa, eu pequei por conta da cobra, porque foi ela, a serpente foi quem me fez pecar, a serpente foi quem me fez transgredir, a serpente foi quem me fez desobedecer. Todos nós somos assim, nós tentamos justificar os nossos erros, sempre pondo a culpa em alguém. Quer ver um negócio bem simples? Você chegou atrasado no seu trabalho, aí seu patrão olha para você e pergunta assim, por que chegou atrasado? Porque o ônibus atrasou hoje. Mas nunca foi porque a gente acordou tarde, nunca foi porque nós perdemos a hora, nunca foi porque eu não fui prudente e saí mais cedo para não chegar atrasado ao meu trabalho. Então eu sempre tento justificar os meus erros pondo a culpa em alguém. Eu sempre tento dizer, eu não estou errado. Não, quem está errado é outra pessoa, mas eu não. Eu estou certo. Não é assim, pastor? Sempre tem alguém que fala assim, não pude ir à igreja porque choveu. Não é assim, não fui no culto hoje. Não, porque estava chovendo muito, não deu para vir no culto hoje. A gente sempre tenta colocar a culpa das nossas falhas, muitas vezes da nossa letargia espiritual, em alguma coisa, mas não somos capazes de reconhecer. Nós não temos condições de reconhecer, porque é mais fácil eu culpar alguém. É mais fácil eu culpar a Rafaela por algo que deu errado do que eu assumir os meus erros, porque é mais simples. Então o nosso coração ele é corrupto, nosso coração ele é podre, ele é sujo, nosso coração ele é morto, nós estamos mortos espiritualmente. E aí a gente continua olhando e continua compreendendo que a nossa vida ela é uma vida terrível, é uma vida que ela é podre, ela é estragada. E aí você passa a olhar para dentro de você, não tem nada que você faça que agrade ao coração de Deus. Não existe nada que você vai fazer, não tem nada que eu faça que vai agradar o coração de Deus, porque Deus não me compara com Natan, Deus não me compara com Anderson, Deus não me compara com ninguém, Deus me compara com Ele mesmo, e Deus é perfeito. Deus ele é perfeito, não existe erros em Deus, mas eu não sou perfeito. E aí quando Deus começa a me comparar com Ele, eu começo a entender que eu estou condenado, que o que eu mereço é a condenação total. Eu não sou digno de olhar para Deus.
porque Deus não merece que eu olhe para Ele, porque eu não tenho nada que agrade ao coração de Deus. Mas olha só, olhar para isso e você entender que você está condenado, olhar para isso e você entender que a sua vida não agrada ao coração de Deus, olhar para isso e entender que quando eu cometo uma falha em uma das leis do Senhor, eu já errei todas as outras 9. É isso que Tiago nos fala. Eu começo a perceber que eu não tenho nada que eu faça, não adianta. Mas aí tem algo maravilhoso que Deus faz em nossas vidas, tem algo esplêndido que Deus faz em nossas vidas. Você sabe o que Deus faz? Ele se fez carne, Ele desceu em nosso meio, andou igual eu e você andamos, sentiu calor, fome, frio, sede, igual você também sente. E porque Cristo fez isso, porque Cristo morre numa cruz, derrama o seu sangue sobre nós, hoje nós temos a oportunidade de glorificar o nome de Deus, porque nós somos justificados por Cristo Jesus. Se não fosse por Cristo, não há nada que eu fizesse, não tem nada que eu possa fazer. Você sabe por que não tem nada? Porque nós pecamos no nosso pensar, no falar, no agir. É muito simples. Se você é um cristão e as pessoas conhecem você como cristão, o que você tem postado nas suas redes sociais? O que você tem escrito? Quais são os estilos de letras, estilos de músicas, as letras de música que você tem ouvido? Será que elas agradam o coração de Deus? E aí nós estamos demonstrando que nós somos cristãos de que forma? Se nós não somos diferentes do mundo, se nós queremos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, porque nós somos imperfeitos. Mas Cristo Jesus, que é perfeito, Ele nos dá essa salvação. E porque Cristo Jesus morre na cruz, hoje nós temos a salvação. Dessa é a forma em que o cristão obtém a salvação. O cristão obtém a salvação por conta de Cristo Jesus. O cristão obtém a salvação porque nós olhamos para o Novo Testamento e ele afirma repetidamente que o cristão, ele é salvo pela obra de Cristo. E não é pela minha obra, é pela obra que Cristo fez. Nós entendemos que o cristão, ele é salvo em favor de Cristo. Nós somos adotados por Deus através de Cristo Jesus. Por isso que Cristo diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. A única forma de nós chegarmos a Deus é através de Cristo Jesus. Se alguém já disse isso para você, que existe vários caminhos que levam ao Senhor, existe várias formas que levam a Deus, não importa o que você está ouvindo, mas se você levar uma pessoa a Deus, é mentira, porque só Cristo Jesus é quem te leva ao Pai, é só através de Cristo. Então só tem um caminho, não existe vários, só existe um, e esse caminho é Cristo Jesus. Cristo, Ele morre numa cruz. Cristo, Ele desempenha um papel importantíssimo, porque se não fosse através de Cristo nós não tínhamos salvação. Cristo, ao desempenhar esse papel, e João Calvino, ele escreve algo que me chama muita atenção e eu gosto muito, porque João Calvino, ele acreditava que um relacionamento com o Salvador, um relacionamento com Deus, ele não pode existir separadamente se não for através de Cristo. Não há como ter um relacionamento com Deus se não for através de Cristo Jesus, porque nós precisamos de Cristo, nós dependemos de Cristo, não tem outra forma. Lá em Romanos capítulo 3, no versículo de 19 até o 26, nos chama muita atenção para entendermos o porquê nós precisamos tanto de Cristo. Ele diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus.
Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que bênção maravilhosa. Nós somos justificados por Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Se não fosse por Cristo, nós não seríamos justificados. Então a fé, ela é um instrumento que nos une a Cristo. A fé é a única forma de nós nos unirmos ao Senhor. Se nós entendemos que a fé é o único instrumento, nós compreendemos que os crentes eles são justificados por Cristo, o crucificado e ressurreto. Por isso que nós entendemos e que nós compreendemos que através de Cristo Jesus, nós somos justificados pelos nossos erros e as nossas falhas. Mas tem que ter fé em Cristo Jesus. E aí gostaria de lembrá-los que fé, ele é uma palavrinha muito importante, porque é confiar. Você sabe como é que uma pessoa confia verdadeiramente em Cristo? Quem tem filho pequeno, até seus 2, 3 anos, entende bem sobre isso. Um filho até seus 2, 3 anos, ele confia cegamente que o pai e a mãe é o seu maior protetor. Se você colocar uma criança em cima de uma cama alta, e falar para ela: se joga que eu vou te pegar, ela não vai pensar 2 vezes, ela vai se jogar, porque ela tem certeza que você vai pegá-la antes que ela caia no chão. Ela não vai pestanejar e nem vai ficar pensando se talvez você não alcance. Ela sabe que você vai pegá-la antes que ela caia. Confiança bonita é essa confiança que nós temos que ter em Cristo Jesus. Confiança essa de nós termos a total convicção de nos lançarmos em Cristo e vivermos para Cristo, sabendo que nós já fomos justificados. Essa é a grande diferença. E sabe como é que muitos de nós vivemos hoje? Ao contrário daquilo que a palavra nos ensina. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele não pergunta para os seus discípulos: vai pensar se você vai querer me seguir. O que ele fala para os seus discípulos? Largue tudo e siga-me. O que os discípulos faziam? Jesus, eu vou analisar e aí eu volto e falo contigo. Não, eles largavam o que estavam fazendo e seguiam a Cristo. É essa a fé que nós temos que ter em Cristo Jesus. Uma fé de sermos diferentes, uma fé de entendermos que nós devemos perdoar, porque Cristo já nos perdoou. A fé de compreendermos que nós vivemos juntamente com os irmãos e nós temos que aprender a perdoar uns aos outros verdadeiramente. Essa é a verdadeira fé. Olhar para Cristo e saber que Cristo nos salvou, e saber que através de Cristo eu tenho a salvação, saber que através de Cristo e somente por Cristo eu serei salvo. Não existe uma outra forma, só existe essa. A única forma que nós temos é olhar para Cristo, porque Cristo é o nosso justificador.
Romanos 10:17 diz assim: a fé vem do ouvir. Por isso é tão importante que nós possamos ouvir a palavra de Deus, ir à igreja, orar ao Senhor, ler a palavra de Deus, buscar a Ele todos os dias, porque é o único jeito, não há uma outra forma. Se você não entender que Cristo já nos justificou, se você não entender que você tem que amar a Cristo verdadeiramente, confiando nele, você ainda não entendeu, meu irmão, o que é de fato seguir a Cristo Jesus. Se você não quer abrir mão das coisas que são mais agradáveis no mundo, e você quer ser mais parecido com as coisas lá de fora, você não está entendendo o que é viver para Cristo Jesus. Você não está compreendendo que a sua fé tem que ser em Cristo. Você compreende qualquer outra coisa, menos que a fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, se isso não acontece na sua vida, a gente precisa repensar, porque algo está errado. Quando nós compreendemos que Deus se tornou justificador daqueles que creem, nós olhamos somente para Cristo. E aí nossas vidas têm que ter uma mudança, porque eu creio que Cristo pagou toda a pena, levou sobre si todos os nossos pecados, e hoje eu tenho a plena convicção de que eu posso estar aqui, mesmo sendo um pecador, reconhecendo a Deus os meus erros e colocando diante dele, porque Ele vai me perdoar através de Cristo Jesus. Aí nós estamos compreendendo verdadeiramente por que nós somos justificados pelo Senhor, por que nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Você não é justificado pelo seu próprio mérito, mas pelo mérito de Cristo. E aí te chama muita atenção, porque Romanos 6:23 diz que o pecado do salário, que o salário do pecado é o que? A morte. Que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos nenhuma ação. Você não é capaz de você mesmo olhar para Cristo e dizer assim: ó Cristo, eu vou até o Senhor. Mas Cristo olha para você, Cristo toca no seu coração e Cristo te chama para a obra. Saulo, se você observar a história, não quis ser salvo, mas Cristo agiu na vida de Saulo para que ele tivesse salvação. Assim Cristo age na sua vida, e quando você não olha para Cristo, você entende perfeitamente que você está morto, que não há nada mais a ser feito. Por isso que eu tenho que olhar para Cristo, porque Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele deu Cristo Jesus, o seu único Filho, para morrer numa cruz, para que nós tenhamos a vida eterna. Eu não tenho condições nenhuma de agradar a Deus, eu não tenho como me tornar santo pelos meus próprios esforços. Deus, Ele não torna o homem bom para salvar o homem, de forma nenhuma, mas através de Cristo Jesus, nós nos santificamos dia após dia. E foi isso que aconteceu com Saulo. E ele sabia que ele era pecador. Ele tanto sabia que ele era pecador, que nesse versículo ele deixa bem claro para nós que ele ainda não alcançou, mas ele estava em busca de poder alcançar. Que ele ainda não era santo, mas ele estava se santificando dia após dia. Por isso que ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, porque ele sabia que ele não era perfeito, mas ele dependia de Cristo, e todos os dias ele lutaria para que ele pudesse alcançar a perfeição. Todos os dias ele se renovaria para que ele pudesse alcançar a perfeição. Todos os dias ele queria ser diferente, mas não para agradar o coração dele, para agradar o coração de Deus. Quando alguém toca algum hino,
no ministério de música ou canta para o seu próprio ego, não está louvando a Deus. Mas quando você olha para Cristo e você sai de si, não olha para si, mas olha para o Pai e louva o Senhor através de Cristo Jesus, aí você está entendendo o que Cristo fez na sua vida, o que Cristo fez na minha vida, para nós sermos salvos. Você viu quanto o homem é pecador? Você viu quanto que o homem é imperfeito? Não é bom, pastor, você está aqui na frente falando, todo mundo te olhando? É bom, né, pastor? Só que isso é um grande perigo, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar e dizer assim: hoje eu preguei o melhor sermão que eu preguei na minha vida. Um músico talvez fale assim: esse foi o melhor solo que eu fiz, todo mundo gostou, arrasou. Quando a gente faz isso, nós não estamos olhando para Deus, nós estamos olhando para nós mesmos. Por isso que nós não somos perfeitos, e é por isso que eu preciso de Cristo Jesus, para que Ele me ensine a ser verdadeiramente uma pessoa que agrade ao coração de Deus. E quando você começa a buscar na palavra de Deus, você entende que sem Cristo você não é nada. Você entende que sem Cristo você não é capaz de fazer nada. Você sabe por que a gente entende que não há nada que nós façamos que pague os nossos erros, ou que Deus olhe para nós e diga assim: olha, você está salvo por aquilo que você fez? Porque nós não somos perfeitos. Por isso que Cristo teve que se fazer carne, por isso que Ele teve que vir à terra, por isso que Ele, o único que é justo, o único que é digno, o único que de fato não teve pecados, pôde olhar e dizer assim: não, eu vou me fazer carne para morrer por este povo, para que Ele glorifique o nosso nome. E aí é muito bom, porque você aprende por qual fim nós somos criados. Nós aprendemos muito isso. Nós somos criados para glorificar e adorar a Deus, hoje e por toda a eternidade. Quando eu começo a olhar para Cristo, eu entendo que se não fosse por Cristo Jesus, os meus pecados não teriam sido justificados. Pelo contrário, a justiça de Deus teria sido imputada sobre a minha vida. E a única coisa que eu mereço é a morte. A única coisa que eu mereço é a perdição. Eu não mereço nada mais do que isso. Mas porque Cristo Jesus morre de uma cruz, porque Cristo Jesus, perfeito, sem erros, desceu sobre a terra, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus. Cristo Jesus, Ele foi considerado pecador, e Ele recebeu o castigo em nosso lugar. Cristo não pecou. Olha bem o que eu estou dizendo: Cristo não pecou, mas Ele foi considerado pecador em nosso lugar, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E porque Cristo levou todos os nossos pecados, porque Cristo sobre Ele foi colocado, foi por conta da justiça de Cristo Jesus, é que nós somos justificados. É porque nós temos a salvação. É só dessa forma, não existe outra. E Paulo, como ele era um soldado, e um soldado ele tem algumas metas a ser cumpridas. Um soldado, ele olha para as suas metas e ele é perseverante na meta. Paulo está dizendo que, olha, nós precisamos dia após dia lutar contra o pecado, porque nós fomos conquistados por quem? Por Cristo Jesus. Se não fosse por Cristo, nós não teríamos sido conquistados. E quando nós olhamos para Cristo, nós nos envergonhamos daquilo que nós somos e queremos ser diferentes das coisas que estão lá fora. Porque os meus exemplos têm que ser exemplos diferentes. Eu tenho que ser uma pessoa diferente. Você imagina se depois
do pastor ter pregado aqui uma noite toda. Ele chega em casa com a sua esposa e aí ele começa a proferir palavras torpes, alta. O que os vizinhos vão olhar e dizer? Eu vou seguir a Cristo? Por quê? Olha como é que é a vida desse cara. Você é uma pessoa que tem que influenciar no mundo, e não é o mundo que tem que influenciar você. Por isso que nós olhamos para Cristo, porque é Cristo quem influencia as nossas vidas. É Cristo quem nos torna diferentes. É Cristo que muda o nosso coração. Porque se não for através de Cristo, não existe nada que nós façamos. Por isso que eu tenho que me preocupar com o que eu falo, com o que eu escrevo, com o que eu canto, com aquilo que eu estou ouvindo e as pessoas também à nossa volta. No meu trabalho, como é que eu tenho que ser? Imagina no seu trabalho, você chega mal-humorado, ranzinza, reclamando. A quem que você está glorificando? A palavra de Deus nos diz que não tem como agradar dois senhores. Ou agradará mais a um e desagradará ao outro. Não existe uma forma de você agradar a dois senhores. Você só tem uma forma. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Lúcifer. Não tem outro jeito. Por isso que eu tenho que ser diferente. Por isso que eu tenho que olhar para Cristo. Porque o meu coração, ele é totalmente inclinado ao pecado. Se eu não olho para Cristo, todas essas coisas que me parecem bobas, elas vão ser tão normais na minha vida, que eu não vou mais ver o pecado. Eu não vou mais reconhecer os meus erros, porque para mim tudo é normal. E a palavra de Deus diz que na boca de um cristão não pode sair palavras torpes. Você não pode usar de palavras vãs. Você tem que trazer palavras que edifiquem a outras pessoas. Quando você não faz o que edifica outras pessoas, você não está agradando ao coração de Deus. Quando você não faz aquilo que glorifica a Deus, você não está agradando ao coração dele. Você está agradando a outros deuses, mas a Deus verdadeiro, que é o único Deus, não. Por isso que eu preciso de Cristo Jesus. A justificação, ela é um ato único, é um ato exclusivo, é um ato que ele não se repete, ele não vai se repetir mais, e é um ato que ele não acontece dentro de mim nem de você, não tem como isso, e ele não é algo que Deus fez em você, mas é algo que Deus faz por você. Deus não fez em você, Ele fez por você. Essa é a grande diferença. Eu preciso compreender que ela é uma justiça que foi imputada, atribuída somente a Ele, e por Ele, e através dEle. Não existe outra forma. Por isso que a justificação, nós dizemos que ela é uma graça, porque a justificação, ela é pela graça, é a forma de nós nos reconciliarmos com Deus, é a forma de nós podermos olhar para Deus, é a forma de nós podermos nos colocar diante do Senhor e dizer assim: Pai, quero ser servo de Ti, por mérito de Cristo Jesus. Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho para que morresse. Aqueles que creem em Cristo Jesus, eles estão livres da condenação. Mas tome cuidado, se você tem certeza que você já é salvo, muitos cometeram erros. Se você olhar ao longo da Bíblia, muitos cometeram erros por ter certeza e não tomaram seus cuidados. Você tem certeza da salvação, mas todos os dias você precisa buscar a Cristo Jesus. Porque se você falar assim, eu tenho certeza, eu não preciso buscar a Cristo, então você não entendeu o que é seguir a Cristo Jesus.
Se você tem certeza, fala assim, não, eu posso ir a qualquer lugar, frequentar qualquer âmbito de lugar, você não entendeu o que é seguir a Cristo Jesus. Por isso que cristãos, eles têm que ser diferentes do mundo. A fonte de justificação, ela é a graça de Deus. É só por Deus. O fundamento da justificação, ela é a obra de Cristo. E o meio da justificação é a fé. Fé em Cristo Jesus. Cristo que se fez homem, que morreu numa cruz, que foi pregado, e quando ele foi pregado, estava escrito que todas as dívidas foram pagas. Por isso que eu preciso olhar para Cristo. Por isso que eu preciso conhecer a Cristo. Porque aquele que crê em Cristo Jesus, ele não deve mais nada, porque ele já foi justificado. Que nós possamos ter também esse olhar para Cristo Jesus. Olhar esse de que nós devemos ser diferentes todos os dias. Olhar esse que talvez a minha forma de se vestir tem que ser uma forma que agrada a Deus. Minha forma de falar tem que ser uma forma que agrada a Deus. A minha forma de portar no trânsito tem que ser uma forma que agrada a Deus. A minha forma de ir ao trabalho, executar o meu serviço, tem que ser uma forma que agrada a Deus. Porque aqueles que estão em minha volta, eles vão receber a pregação através da minha vida. A minha vida tem que glorificar a Deus, para que a minha vida pregue ao Senhor, porque as pessoas vão conhecer a Deus, porque você é diferente, e não vão conhecer a Deus porque você é igual a todo mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos olhar de fato para o Senhor, e entender que se não for através de Cristo Jesus, nós não temos nenhum meio de ser perdoado por nossos pecados. Nós somos imperfeitos, mas Cristo é perfeito. Vamos orar? Senhor meu Deus, te damos graças, ó Pai, porque podemos hoje nos colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor, ó Pai, perdoe as nossas falhas. Nós não merecemos nada de Ti, somos pecadores, somos pessoas mortas em nossos delitos e pecados. Se dependesse de nós, jamais iríamos buscar a Cristo, mas porque o Senhor nos amou, mandou Cristo morrer numa cruz por nós, nós queremos pedir a Ti que as nossas vidas venham a ser moldadas de acordo com a Sua vontade. Pedimos ao Senhor que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas, como ela é feita aí nos céus. E que nós, ó Pai, possamos compreender que somos imperfeitos, mas a igreja é um lugar que dia após dia nós podemos nos santificar, para no dia que Cristo Jesus voltar, e então com o corpo glorificado, seremos diferentes, seremos perfeitos, e vamos poder glorificar o Senhor por toda a eternidade, com alegria, com glórias, porque somente o Senhor merece, ó Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Que nós possamos buscar cada vez mais, ó Pai, ao Senhor. Fomos conquistados por Cristo, e por sermos conquistados por Cristo, nós queremos ser diferentes, para alcançarmos um dia a glória do Senhor, e podermos ser glorificados em nome de Jesus. Mais uma vez pedimos a Ti perdão pelos nossos erros, e mais uma vez pedindo ao Senhor, ó Pai,
Que o Senhor nos ensine a ser diferentes. Que a leitura, que a palavra não venha a ser jogada ao vento, mas que ela entre em nossos corações, que ela nos conflite, para que nós possamos mudar e poder glorificar o Senhor. Assim nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém.